E hoje vamos começar o Sorriso e Boca em Pauta, conversando com a nutricionista Luciana. Luciana é especialista em nutrição funcional e integrativa. Muitíssimo obrigada pela sua participação, Luciana. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, é um enorme prazer. E hoje a gente vai conversar porque a nossa ligação, né, entre nutrição e odontologia, então quando a gente fala de boca, né, a gente fala mais do que isso, a gente fala sobre uma rotina das pessoas e é uma rotina de autocuidado. Esse autocuidado, a gente tem os profissionais que têm muito conhecimento ali de cada área e precisa passar essa informação, se comunicar com as pessoas para que elas saibam então no seu dia a dia como se cuidar. Como promover a saúde nela no seu cotidiano. Na nutrição e na odontologia, eu acho que a rotina é pesada, né? Porque todo dia a gente come, todo dia a gente escova os dentes e várias vezes ao dia isso acontece, né? Mas, além disso, a gente ainda tem a questão de cada um tem a sua rotina, cada um tem a sua dinâmica do dia a dia, né? E as suas condições fisiológicas, né? Então, a gente precisa individualizar essas instruções, essas orientações. Então, espero que isso sirva para despertar em todo mundo a necessidade de se fazer o acompanhamento com o nutricionista e com o periodontista para que você tenha uma melhora na sua qualidade de vida. Você vai saber como isso pode agregar tanta saúde no seu dia a dia, uma longevidade na sua vida, tendo então o acompanhamento dessas duas especialidades da área da saúde dentro da sua rotina. E aí me faz uma grande pergunta, assim, de quando é o melhor momento para a gente ir pela primeira vez ao nutricionista. Só que essa primeira vez ao nutricionista eu fui descobrir que ela é antes da gente nascer. É isso mesmo. Porque o estado nutricional da mãe interfere na qualidade dos óvulos já, né? Então é importante a gente trazer esse olhar de se cuidar antes da concepção. Então, se preparar para engravidar, né? Mas sempre é tempo. Se não deu, engravidou. Antes de nascer, a gente poderia ter, mas vamos Próxima etapa. Então, tô grávida, já tem que pensar, porque é um ser em formação, né? Então, é preciso pensar em programar geneticamente tudo bonitinho, para tudo ser formado direitinho. Silenciar o que é ruim, que é capaz, né? Nutriente é capaz disso. E deixar a expressão daquilo que a gente quer. Então, organizar a alimentação direitinho, os nutrientes, suplemento, os cuidados todos são fundamentais desde a concepção, né? Então, gestação e nasceu é importante também? Não tem. Tem a introdução alimentar. Toda hora é hora, né? Tem a parte infantil que todo mundo tem. Muito cuidado. Eu falo assim, gente, eu não sei por que as pessoas têm tanto cuidado com a alimentação da criança. E depois, adulto pode tudo, né? Não, enquanto é criança não pode, mas o adulto já pode. Você tem muito essa ideia de que naquele momento que está formando, como se depois que formasse, fosse aquela rigidez, assim, aquele corpo já está formado, né? Aí mas não precisa mais de atenção. Não, precisa. Nosso organismo está em constante, né? As células são sempre renovadas, né? Então, dependendo da célula do corpo, ela dura um tempo, né? Por exemplo, no sangue a gente tem 120 dias, mais ou menos, em média, em massa, né? Exato. E cada célula, depois essa morre e nasce outra. E a gente tem que garantir que a que está nascendo venha saudável, né? Ou melhor do que a que está indo embora. E o nutriente é fundamental para isso. Não adianta a gente pensar só no que foi, né? Então é importante garantir o estado nutricional o tempo inteiro e o cuidado. A gente acaba pensando muito na ida, na busca, quando a gente tem muitos sinais, né? Então, por exemplo, quando eu tô acima do peso. Esse aí é
principal motivo, né? Principal a questão física, de você conseguir ver, visualizar a necessidade de ir. E a gente tem conversado muito aqui com todos os profissionais da saúde sobre prevenção, né? A gente quer trabalhar com prevenção, a gente não quer ter uma doença para tratar, né? Então, não é esperar ter uma obesidade para você tratar, é prevenir, evitar doenças, evitar condições que a gente pode evitar. Evitar doenças que são evitáveis. Exatamente. O que a gente consegue ali, assim, geneticamente, a gente tem as condições genéticas que a gente não consegue mudar. Mas tem as outras que são as questões comportamentais, hábitos, né? Então, essa questão de ir mesmo que eu não tenha sinais. Tanto ali dos dois extremos que eu digo, sabe? Porque às vezes é a pessoa que é muito magra, aí vai pela questão de querer ganhar massa, e tem o outro que está no caminho para a obesidade, que é emagrecer, né? Justo. Eu falo que o corpo é 100% feito de nutrientes, né? Então não tem como manter a saúde sem pensar em nutriente. O corpo é dependente da nutrição, vamos dizer assim, de qualidade, né? Então eu sempre digo, a gente precisa arrumar a casa para conseguir enfeitar. Se você está interessado em emagrecer e está ganhando peso, é porque a casa está desarrumada em alguma parte do metabolismo, né? Então, o que está desarrumado que a gente pode arrumar para que a gente atinja esse objetivo? Então, não tem jeito, né? A gente tem que estar sempre atento à qualidade alimentar. Os sinais e sintomas clínicos, eles gritam, mas às vezes o leigo ou a pessoa que não tem formação não consegue fazer essa leitura, né? Ele lê quando já está muito ruim. Exato. Não é? Então, esperar tudo bagunçar não é a melhor estratégia. Então, é importante mesmo, no mínimo, fazer uma avaliação, né? E aprender com isso, fazer a autoavaliação. Porque aí a gente vai aprendendo a fazer a leitura dos sinais e dos sintomas clínicos. Às vezes você fala, isso é sinal disso. É mesmo? Nem sabia, né? Então, as queixas que a gente não faz link com a nutrição, por exemplo, insônia, tontura. Sim, pode ter gatilho, né? Nutricionais aí envolvidos e que a gente consegue arrumar a casa. Esses sinais, exatamente, assim, a gente começa como leigo, a gente não sabe que aquilo ali seria um sinal inicial, né, já de forma bem precoce, porque, por exemplo, na periodontia, a gente tem alguns sinais também que são perceptíveis pelos pacientes. Então, as pessoas passam o fio dental e sangra. Então, o sangramento é um sinal que é mais aparente, que é o que, como você falou, adorei, assim, é o que grita, né? Então, assim, tá falando bem alto ali pra você, ei, vai ao dentista! Tá ruim! Chegou a hora! Mas existem os sinais antes disso, né? Então, são os sinais que clinicamente é mais a pessoa profissional, né? Assim, tecnicamente está preparado para fazer essa avaliação. E tem os outros sinais que também não são clínicos, né? Que a gente consegue fazer uma avaliação pelos exames complementares. Então, a radiografia, né? O exame de sangue. Então, os exames que vão colaborar com essas informações que a gente não consegue enxergar a olho nu. Então, por isso é importante ir ao profissional de saúde para fazer o acompanhamento, o check-up de rotina, né? Que mesmo sem nenhum... tá tudo bem, tá tudo bem, vai esperar tá ruim para ir. Não tá doendo. Então não espera ficar ruim para ir, não, tem que ir, ainda bem, graças a Deus que tá ótimo, né? Sim. É agora pra gente poder pegar as informações bem no início. Então esses primeiros sinais de inflamação na gengiva, né? Então passou o fio dental, tá sangrando, isso já é o alarmante, já é o tá gritando. Mas existem outros sinais que a gente consegue observar como profissionais de saúde
que se você for ao dentista, a gente consegue ter essa informação. Mas se não for, é muito difícil, não teria, né? Isso, exatamente. Então precisa entender e fazer a conexão, né? Porque todo mundo acha que o dentista não tem nada a ver com a nutrição. Não é? E essa leitura, às vezes, em conjunto, acaba sendo muito mais interessante, né? E essa conexão nesse trabalho interprofissional é muitas vezes porque a gente está falando sobre a pessoa, né? Então a gente tem trabalhado muito essa questão de... aqui somos especialistas em uma parte do corpo, né? Em um pedacinho do corpo. Mas é o corpo. É a pessoa. Aí a gente chega nisso. Então, quando a gente começa a falar sobre cuidados do especialista, a gente está... tecnicamente, com maiores informações daquela área, mas a gente trata, não aquele pedaço, a gente trata a pessoa. Todo, exatamente. Então, essa conexão entre profissionais de saúde, né, que a gente está falando o tempo todo, são os profissionais de saúde de diversas áreas. Sim. Né? Então, a gente, quando vai fazer essa ligação da nutrição com a periodontia, né, quando eu, como dentista, eu começo a pensar assim, nutrição, nutricionista, boca, comida, dente. Eu tenho que mastigar. Eu preciso mastigar essa comida, né? Sim. Então, essa necessidade de mastigar, da gente ter essa função exercida de forma correta, depende de nós duas, né? Com certeza. E a gente tem uma geração de uma população ainda hoje existente que é uma geração que sofreu muita mutilação numa geração passada, quando mais novos, né? Então a população idosa hoje é uma população que perdeu muitos dentes, que não tinha condições de tratar, não tinha tratamento viável na época, acesso ao tratamento, informação. Então tudo isso levou a uma condição que várias pessoas idosas, de uma faixa etária de 70, 80 anos, é uma população desdentada, sem os dentes. E aí, como que a gente vai fazer? Porque o estômago não tem dente. Exatamente. Né? E eu falo assim, a digestão, ela é feita por 2 processos. Então, a gente tem um processo mecânico, onde a gente precisa dos dentes, da mastigação, dos movimentos peristálticos, né? E a gente tem um processo enzimático, que são as enzimas digestivas. A gente tem parte ali na saliva e as outras enzimas todas. Não tem como desaliar, eu preciso dos 2. Né? Tudo que chega no intestino sem digerir, irrita e inflama o intestino. Então, eu preciso mastigar para que a digestão aconteça direitinho e que eu consiga manter uma absorção também adequada, né? Porque a gente não absorve o alimento, a gente absorve o nutriente depois de ter feito todo o processo da digestão. Então, é preciso garantir uma boca saudável para manter, né, uma alimentação saudável para conseguir suprir a necessidade metabólica do corpo como um todo. O triturar, né? Então, você falou agora disso, eu estava pensando aqui, e também tem as pessoas que têm dente e não mastiga. E conta que o estômago vai fazer esse processo, né? Engolir aquela coisa da nossa rotina. Nossa, vou engolir uma comida aqui rapidinho. Estresse, né? E aí não adiantou de nada, né? Não adianta nada. A gente precisa mastigar para garantir, né? Eu descubro que o paciente não está mastigando no processo, num exame que é o coprológico funcional, que me diz lá que tem amido nas fezes. Né? Então não dá para esconder. Não dá para esconder. Porque a presença, o amido, a digestão é praticamente na boca, né? Então, se não está mastigando, essa digestão vai ficar comprometida. Aí vai chegar amido lá sem digerir, já está irritando e inflamando o intestino. E não está conseguindo absorver de maneira adequada, né? Exatamente esse comportamento da nossa rotina, ali, no nosso cotidiano. É o corre-corre, né? E aí o a gente automático. Não sabe o quanto isso está interferindo na nossa qualidade de vida. Que é uma irritação no intestino, né? Que vai causando consequências ali. Tô com alguns sinais que vai te procurar e até descobrir de onde vem o problema. Era simples o problema, né? Era só mastigar. Começa mastigando melhor, que já é um passo bom, né? E não tem jeito, a gente precisa garantir toda essa, inclusive a hidratação, né? Para poder manter uma quantidade de saliva na boca
suficiente, eu preciso manter a Exato. hidratação, né? Então é tudo conectado. Não tem como a gente desconectar o corpo, né? Olhar só Aham. para o pedacinho da boca e olhar só o pedacinho do intestino e só o pedacinho, né? Quando a gente fala dos pacientes, por exemplo, que fazem tratamento oncológico, né, do câncer, muitas vezes são pacientes que sofrem por uma hipossalivação, vão ter essa redução de saliva, e não é só importante isso na qualidade de vida, mas tem todo o seu impacto na saúde também, né? Como um Então, todo. como que sem a saliva a gente vai conseguir não só a questão da fala, né, mas também de fazer o bolo alimentar, de ter todas as enzimas ali para fazer a digestão. Sinalizando. Então, o quanto que um atendimento interprofissional ali. Então, o paciente oncológico, ele precisa ir fazer o tratamento dele, mas tem que ter o suporte, né, de todos os outros profissionais da saúde. Então, é extremamente importante pensar numa coisinha simples, saliva, né? É baba. Né? Parece bobo. Quem que lembra disso, né? Por que criaram lembra, isso, né? Então, se tinha algumas ideias, né, muito anos atrás, mas que ainda persiste na população, porque demora mais a chegar as informações atualizadas na população, né? Quando a gente faz os estudos científicos, as pesquisas, são fresquinhas ali as informações. Aí depois precisa de um tempo para ir para o livro, né, aquelas informações. E aí depois precisa de mais um tempo ainda para sair do livro e ir para o dia a dia, para o cotidiano da gente conversar na rua com as pessoas, né? Então, essa informação sobre funções. Então, a saliva, que todo mundo sempre imaginou assim, é água na boca só para umidificar, né? E sem tanta importância. E a mesma coisa acontecia muito com a mucosa, né? A barreira física. Sim. Então, assim, a mucosa só está protegendo o seu organismo, separando o lado de fora do lado de dentro. Então, a mucosa não é nada, é só como se fosse um muro, uma parede. Aí, depois que a gente vai entender essa relação, que não é estático ali, né? Existe uma dinâmica e muito importante que a população desconhece sobre a mucosa, a importância dessa mucosa no sistema imunológico. Sim. Então, que as células de defesa, que, assim, é impressionante que as células de defesa, elas estão por fora, uma camada superficial da mucosa, né? Então, assim, a mucosa da boca, a gente tem células de defesa que estão ali por fora, no periodonto, que a gente chama ali na gengiva, voltada para o dente, né? E cheio de bactérias. E aquela ideia errada de bactérias, micro-organismos, fazem mal. Né? Não tem que estar ali, né? Aí quando a gente pensa todo o trato digestivo, né, do início até o final, o que a gente pensa sobre o sistema imunológico, a defesa do nosso organismo, é a porta de entrada do meio externo, né? Então, o que está de fora vai entrar. Primeira linha de defesa. Exatamente. Né? Então, assim, minha boca, todo o trato digestivo, ele precisa, então, ter esse sistema imunológico ativo, né? Sim. Então, o que a gente pensava que era no sangue, a gente também tem tudo ali correndo pela nossa mucosa. Qual a visão hoje da nutrição, atualizando a população sobre esse sistema imunológico e o intestino? Então, hoje fala-se muito, né, intestino segundo o cérebro, e eu costumo dizer assim, realmente o intestino ele tem muitas funções que vão além de absorver e excretar, que é primeiro que a gente pensa é isso, né, absorção e excreção. Mas o intestino responde em torno de 80% da nossa imunidade ao intestino. 80%. É o intestino. E era exatamente coisa, isso. Né? Todo mundo pensa em intestino, vai fazer o quê? Vai fazer a absorção dos nutrientes e pronto. E não, né? Ele tem muita função ali, ele é muito inervado, né? Existem produções de alguns hormônios no intestino, que são, por exemplo, incretinas, né? Hoje tem uma bem famosa, que é a GLP-1, né? Responsável pela questão de modular o apetite, de ajudar no tratamento de resistência à insulina, porque melhora a sensibilidade da insulina. Então, isso tudo, o intestino está ali respondendo e é responsável, né? O intestino ele tem que ser capaz de fazer uma absorção seletiva. Então, existe uma barreira, né? As células são juntas, são coladinhas, né? Existem proteínas de junção que colam uma célula na outra para que a absorção seja seletiva. Então, ele tem que dizer, isso aqui é nutriente, pode entrar. Não, isso aqui não pode entrar. Isso é toxina, isso é bactéria, não é para entrar, né?
E o intestino, quando está irritado e inflamado, ele tende a perder essa junção. Então, fica um intestino permeável, que a gente fala, né? Ele começa a permitir a entrada de coisas que não devem. Permeável e permissivo. Isso, vai escondido, os buracos. Eu falo, o intestino tá cheio de buraquinho, né? Então, tá entrando tudo aquilo que não deveria entrar. E isso traz uma sinalização metabólica. Quando chega coisa no sangue que não deveria chegar, o corpo fala, opa, chegou coisa que não devia. Manda aí minhas células de defesa que eu preciso combater isso aqui. E aí, aciona todo um sistema com produção de substâncias inflamatórias, no sentido de combater aquilo que chegou. Só que não é só ali, né? A substância inflamatória, ela circula. Então, é gatilho para inflamação com muito mais facilidade. Fica uma coisa mais sistêmica. Então, é importante cuidar do intestino para cuidar da inflamação. Na verdade, todas as doenças, todos os desajustes metabólicos, eles cursam com inflamação e oxidação. Então, eu falo, para arrumar a casa, a gente já tem tanta coisa que inflama e oxida, né? Respirou, é processo de... tem muita toxina. Então, a gente já tem muita coisa que inflama e oxida. Então, a gente tem que trazer tudo aquilo que ajuda a desinflamar e antioxidar. Então, aí o aporte nutricional acaba sendo importante e pensar nessa barreira. Então, para pensar e cuidar do intestino, tem que cuidar da digestão. Começa lá na boca, que é o que a gente estava conversando. Não, e você falando, né, exatamente sobre essas células que elas estão juntinhas e deixando, né, passagem, porque é a mesma coisa que acontece da mucosa ali, que é a gengiva virada para o dente. Ela também é essa questão da permeabilidade, porque precisa deixar a abertura para as células do sangue de defesa saírem, para combater as bactérias, né? E voltar. Então, existe essa porta. Essa comunicação, né? Exato, do fora para dentro, dentro para fora ali, o que realmente precisa ser deixado passar. Então, a camada fininha, igual da questão do intestino mesmo, né? Para poder ter essa facilidade. E quando a gente tem o processo de inflamação local, que são exatamente não só o trauma mecânico, mas de toxinas, né? Então, a presença ali de uma placa bacteriana que vai liberando toxinas, faz com que essas células também fiquem inflamadas e, com isso, a gente deixa a porta aberta, né? Aquela porta de via aberta ali de contaminação, de infecção, exatamente porque essa célula, ela rompe. E aí faz essa descontinuidade do tecido, né? Então a pelezinha que estava lá cobrindo, ela começa a ficar cheia de buraquinhos, igual o intestino. Igualzinho. É a mesma historinha, né? É a mesma história, né? Então, assim, é como se tivesse feito um corte, né? Sim. Assim, machucou, ralou. Eu sempre falo para os pacientes, é como se tivesse ralado o joelho. Só que quando a gente rala o joelho, a gente está olhando, nossa, meu joelho está ralado. Aí a gente precisa tratar. Você está vendo, é palpável, né? E quando a gente faz, isso acontece na boca, e não foi porque você comeu uma coisa, porque passou o fio dental forte, machucou. Não, foi puramente um processo de inflamação que rompeu, então, essa pele, né? E fica o conjuntivo exposto, fica aquela área mais cruentazinha do machucado aparecendo. E aí a gente não consegue ver dentro da boca porque tá virado para o dente. Só que se você pegar medir cada pedacinho de machucado lá dentro da boca e juntar um machucadinho em cada parede ali virada pro dente, você juntar tudo isso, dá do tamanho de uma palma da mão. Aí, se você fica com um machucado desse aqui... Aí você vai... Aí você, nossa, estou com um machucado. Olha o tamanho desse machucado. Então, o paciente com periodontite, né, inflamação da gengiva e do osso, é uma inflamação que não é visível para o paciente, mas ele dá sinais. E sinais clínicos também. Então, o sangramento, que muita gente acha que é normal sangrar, então uma coisa é ser frequente. Muita gente tem o sangramento gengival, mas não é porque é frequente, que comumente você vê, que isso é normal. Então, a gente não pode normalizar isso, né? Sim. Então, esse é um primeiro sinal, por quê? Pele, quando a gente encosta, não sangra. Machucado, quando a gente encosta, sangra. E aí eu falo pro paciente, quando você tá com o joelho ralado, você passa uma gaze, né, com um produto para poder
limpar, fazer o curativo no machucado, você vai encostar, aí vai sangrar, porque tá ralado. A mesma coisa na boca, quando você passa o fio dental para limpar, aí vai encostar numa área que tá sem a pele e vai sangrar. Sim. Então, assim, não deixe de passar o fio dental porque está sangrando. Exatamente ao contrário. Passe mais o fio dental, porque é como você estivesse passando a gaze, né, o algodão para limpar o machucado e ele conseguir cicatrizar. Então, o principal objetivo ali é ter a cicatrização que pare de sangrar. Sangrar não é normal, é frequente acontecer isso, porque o tempo todo a gente está exposto a isso. Então, diariamente a gente come, diariamente a gente passa um período do dia que não conseguiu higienizar corretamente, as bactérias estão ali, estão liberando essas toxinas. Sim. E aí a toxina está encostada na mucosa, né? Vai irritar aquela mucosa, a mucosa irritada vai perder essa continuidade do tecido de proteção, da pelezinha. E aí com isso... E a gente precisa pensar no tratamento de fora para dentro, que é assim, né? Fazer a higiene e tudo, e de dentro para fora. Exato. Porque o corpo precisa ter suporte, né? De nutriente para que o sistema imunológico funcione bem, né? Eu preciso tratar o intestino para o sistema imunológico estar íntegro e funcionar bem. Então não tem jeito, é tudo integral, né? Conectado. A gente não cuida da boca se não cuidar do sistema, e não cuida do sistema se não cuidar da boca, né? Então esse tratamento, quando a gente fala de questões locais, né? Então o paciente tem um outro ponto que a população ainda acredita muito é que a inflamação na boca, a doença periodontite, que é a inflamação de gengiva e osso, ela é causada puramente pela questão de higiene, de controle de placa bacteriana. E não, é uma doença que é multifatorial, são diversas causas, né, que podem levar a isso. A principal delas ali é a disbiose. A gente não sabe quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Exatamente. Né? A inflamação... Só sei que tem que cuidar das duas. Exatamente. Então eu tenho inflamação e eu tenho disbiose. Eu tenho as duas coisas ali acontecendo. Esse desequilíbrio da microbiota oral. Então cada parte do nosso corpo tem aquela microbiota, né? A gente fala muito sobre a microbiota do intestino, né? Mas existe a microbiota específica também da boca, que é extremamente importante para a nossa defesa. Então, as bactérias boas estão presentes. Então, as pessoas tomam muito probiótico. Hoje em dia já está mais comum as pessoas ouvirem sobre isso, né? E a importância de ter essas bactérias boas também na boca, para a gente poder ter o equilíbrio e não desenvolver a doença periodontite. Então, importante que probiótico sozinho não trata, né? É preciso a gente pensar em outros gatilhos, igual a gente estava conversando da permeabilidade, né? Processos inflamatórios, às vezes. Outros gatilhos que geram inflamação dificultam o tratamento também, né? Então, um desajuste de, sei lá, glicose e insulina, que também vai cursar com o processo inflamatório, é preciso cuidar disso também. Então, é tudo... ligado, como né? você falou, a gente não vai poder fazer só a limpeza, né? Como as pessoas falam assim, tão comum do dia a dia, assim, vamos lá fazer uma limpeza, tirar o cálculo. Então, assim, isso é questão de higienização. Sim. Então, uma coisa é higienizar a região. Você tem que higienizar em casa. Chega um momento, às vezes, que você não consegue mais porque virou o cálculo, está endurecido. Aí você vai ao consultório, faz essa manutenção de controle de placa, de remoção de cálculo, de áreas que estão grudando ali à placa, né? Às vezes tem uma resina que está em excesso, uma cárie que está uma cavidade. Então, a gente faz com que você consiga higienizar em casa, mas não é só higienizar. Sim. A gente tem uma doença inflamatória. A doença inflamatória, ela precisa de uma modulação, né, que a gente fala. Então, são esses outros... é sistêmica, né? Ela não está só ali, não é? Sim, localmente tem aquilo ali da toxina, vamos tirar a toxina daqui? Isso. Tiramos. E agora, como a gente vai fechar esses buraquinhos, né? Não é só tirar, a gente acreditava muito que era um processo passivo, que naturalmente tudo se fechava, né? Então, não, a gente precisa estimular também para isso. E aí, quando eu falo para o paciente, a gente vai precisar, no tratamento, ir ao nutricionista... O que tem a ver? Nutricionista? Né? Falei, mas não,
eu tô bem com o meu peso. Falei, não, então vou te explicar por quê. Aí a gente explica ali a necessidade da gente fazer esse tratamento por causa do intestino, por causa do sistema imunológico, por causa dos nutrientes que são necessários para que a gente consiga fazer com que esse buraquinho feche, né, da cicatrização. Quando estava falando da questão do controle de glicemia, né? Pacientes, principalmente, então, cada um com a sua condição. Exato. Tem um paciente que tem a condição, um paciente com diabetes. É um paciente que tem uma glicemia elevada, que vai dificultar o processo de cicatrização naturalmente, né? Então, é um paciente que eu preciso ter um controle diferente do paciente que não tem diabetes. Então, ele vai ter naturalmente uma resposta mais inflamado, jamais, né? Eu preciso, então, ali fazer essa terapia que é do paciente, né? É individualizada, é personalizada, ela precisa ser direcionada para o caso dele. Específico, exato. E aí a gente, com isso, precisa entender que eu estou tratando a pessoa e não a doença, né? Então, parar de tratar doença e sem tratar pessoas. Exatamente. Então, E nem número de laboratório, né? O exame ajuda, mas não resolve. Eu sempre falo isso, né? Que a gente precisa ter fazer uma anamnese, o cuidado do conhecer individualmente cada um, para que a gente possa justamente, né, tratar a pessoa, não o exame, não o número, né? E esses tratamentos quando eu faço encaminhamento, assim, vai ao nutricionista, por que você precisa ir? Aí ele começa a entender, nossa, faz sentido, realmente eu preciso que os meus nutrientes, né? E colocar isso dentro da rotina desses pacientes, dessas pessoas. Como que você trabalha isso de convencimento, de mudar hábitos, né? Pensando no tratamento, então desse paciente que ele não tem diabetes, ele não tem intolerância alimentar, não tem alergia, é um paciente com uma condição padrão, né, vamos dizer assim, e ele precisa colocar aquilo ali para tratar outras doenças. Então, como, por exemplo, a periodontite, é uma doença crônica inflamatória e ele precisa desinflamar. Exatamente. Pela nutrição agora. Isso. Assim, mas eu não vou fazer o tratamento com você. Eu falei, não, é em conjunto. Comigo e com a nutricionista. Exatamente. Então, assim, a gente precisa explicar na condição clínica individualizada, né, do paciente, quais são os possíveis gatilhos. E é interessante que a gente começa a conversar, ele fala assim, não, eu não sinto nada, eu tô ótimo. Aí eu começo a perguntar, nossa, você sabe que eu sinto isso? Né? É muito comum eu escutar, nossa, eu achei que eu estivesse bem. Eu vi aqui, às vezes achando que tá tudo bem. Isso, é o que a gente estava falando, né? Porque às vezes a leitura do estar bem é relativo, né? Se eu perguntar para uma pessoa, você se alimenta bem? Às vezes ela se esforça, né? No que ela conhece, do que ela conhece, em se alimentar bem. Mas quando a gente vai ver, ela fala, nossa, mas eu achei que fosse bom, né? E tem sempre, nada é tão bom que não possa melhorar, não é? Então é importante o paciente conseguir entender quais são os pontos em que a gente precisa trabalhar, né? Eu adoro explicar, eu acho que é importante a pessoa entender por que precisa e aonde a gente precisa mexer. E aí a gente junto vai construindo, ó, isso aqui você está sentindo, ou isso aqui está mostrando isso, aquilo, e a gente vai trazendo, né? Não adianta chegar lá não existe na loja assim e comprar algo padrão. Suplemento. Não é, né? Não resolve, né? Vou tomar todos esses suplementos que faz bem para tudo. Eu falo, suplemento é a cereja do bolo. Né? A gente precisa, a dieta, o alimento é fundamental. Existem inúmeros trabalhos falando sobre isso, inclusive sobre marcadores inflamatórios, né? Então tem vários trabalhos dizendo que verduras e legumes, os fitoquímicos, né, que são as substâncias presentes nos fitos, nos vegetais, eles são capazes de minimizar ou até neutralizar marcadores inflamatórios como o NF-κB. Então, é muito importante a gente estruturar dentro da realidade de cada pessoa, né? Porque também não adianta a gente propor uma coisa que ela não consiga seguir, né? Então, é um processo de arrumar a casa para que a gente possa conseguir
enfeitar e ajustar tudo Muita isso. gente me pergunta quando eu faço um encaminhamento para o nutricionista, fala assim, ai, mas vai ter restrição alimentar, um medo grande de... Ai, meu Deus, não quero mexer, mas a gente é resistente à mudança, né? Todos nós somos, e aí vem os gatilhos mentais para não querer mudar, né? E na verdade não é bem isso, por isso que se tiver que fazer algum tipo de restrição, isso tem que ser muito bem conceituado, construído com a pessoa, para que ela possa entender. E, na verdade, a grande maioria nunca é nada para sempre, né? A gente precisa muitas vezes criar o que é tolerância oral, que a gente diz, né? Se algo está te agredindo, te fazendo mal nesse momento, a gente tira, arruma a casa, para depois você conseguir consumir um pouco disso sem que isso te faça mal, né? Os excessos são sempre ruins, mas terrorismo também não é muito bom, né? Então, a gente precisa alinhar certinho, mas realmente algumas coisas vale a pena a gente inicialmente tirar, dar uma arrumada, mas isso também é muito individualizado, né? Depende de cada pessoa, de cada caso, e também não é assim, eu não sou ruim não, tem... Vai viver bem, né? Exato, o objetivo qualidade, trazer... né? Exato, isso que eu ia falar, seu objetivo é esse, né? E para quem ainda não conseguiu colocar isso como uma rotina, como um hábito de vida, pensar, né, sobre longevidade. Viver muitos anos todo mundo quer, mas a gente quer viver bem, com qualidade. Então, essa longevidade é necessário ter um estilo de vida. Esse estilo de vida a gente... Nem todo mundo nasceu herdeiro, a gente brinca disso, né? Exatamente. Então a gente tem que trabalhar, tem aquela rotina. Então, mesmo para essas pessoas mortais que vão precisar colocar isso dentro do seu dia a dia, mas que ainda não conseguiram, estão lá com seus 40 anos e isso ainda não é a sua realidade, ainda dá tempo? Sempre há tempo, né? Nunca é tarde para começar, né? E se, começa mastigando mais. É porque aquela questão assim, de tirar o totalmente errado, aquele exagero, né? Que todo mundo sabe que tá ruim, isso aí já... antes mesmo de chegar no nutricionista, já pode fazer isso. Já pode começar, né? Aumentar depois... o consumo de verdura, legume e fruta, não precisa de nutricionista para dizer isso, né? Então, a gente mastigar mais, beber mais líquidos, né? Beber mais água. Então, isso fazer uma mudança sem ser tão abrupta, né? Que não vai agredir também tanto a sua rotina ali, sua vida, mas ir pelo menos tirando aos poucos pra gente realmente, quando for fazer esse mergulhar nesse novo estilo de vida, para ter qualidade, a gente consiga ter perseverança, né? Isso. Reduzir, por exemplo, o doce, né? Açúcar. Acho que isso... talvez seja o alimento mais inflamatório, né? Que acione mais cascata de inflamação. Então, diminuir. Algumas pessoas vão precisar tirar? Sim, mas aí entra a individualidade. Mas o que você pode fazer até chegar comigo, né? São essas coisas. Beber mais água, mastigar mais, né? Aumentar o consumo de verduras e legumes, reduzir o consumo de açúcar, de toxinas, que a gente sabe, né? Você pega o rótulo de um produto industrializado, aí você vê lá corante, conservante, acidulante, a lista gigante, isso tudo é toxina. Toxina gera inflamação. Então, se a gente conseguir aquela velha frase, né? Descasque mais e desembale menos. Isso já é um ganho, que se você tiver esse olhar na sua alimentação, diminuir industrializado, isso a gente já vai conseguir melhorar bastante coisa. Você falou sobre corante, e eu logo... Já pensou nas crianças pequenas. Ela assim, nossa, porque o prato colorido é o ideal, né? Sim. Prato colorido. E as crianças vêm com aquelas balas fluorescentes, né? Com pouco corante. Eu falei, gente, ali tem água, açúcar e corante. Tudo lindo, né? Pelo amor de Deus, filho, isso aí é água, açúcar e corante, não tem nada nisso. Vamos trocar para uma fruta colorida aqui, né? Vamos fazer uma salada. Graças a Deus gostam de salada de frutas. Com leite moça, pode? Não, né? É a melhor opção, né? Vamos ensinar as crianças a gostar dos sabores, né? Porque a natureza oferece tantas coisas e as pessoas põem açúcar em tudo. Aí fica tudo doce. Igual, exatamente. Né? Então, você tem o azedo, tem o amargo, né?
E a gente forma isso desde a infância. Até os 4 anos a gente forma paladar. Depois a gente vai ter que mudar. E é um processo um pouquinho mais demorado e mais desafiador. Não que não consiga, né? Mas se começar desde pequenininho fica mais fácil, né? Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço muito. Então a gente vai ficar com algumas informações sobre nutrição, odontologia. Pode mandar mensagem, perguntas, que a gente vai continuar então com esse papo com todo mundo aí para tirar as dúvidas do seu dia a dia, sua rotina, o que a gente deve fazer para ter qualidade de vida. Como pode melhorar. Como poder melhorar. Beijo.